O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. Chegamos finalmente à última semana desta temporada e hoje vamos estudar sobre a segunda parte do capítulo 12 de Daniel, compreender os eventos futuros, principalmente aqueles sinalizados após o fechamento da Porta da Graça. Por isso eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e junto com esse grupo tão especial, participarmos de mais esse momento de estudo. Antes, porém, de começarmos o estudo, nós vamos convidar a Mara e ela vai louvar a Deus agora com o Deus de Maravilha. É isso mesmo, Mara? Deus de Maravilhas. Deus de Maravilhas. Muito obrigada. Por isso você se tornou Mara Maravilha? Todos nós somos Todos maravilhas nós. De Deus. Então, louve a Deus então. Vamos ouvir. Muito obrigada. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. E do cativo faz um livre vencedor, e a alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. Deus de maravilhas, o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. Deus de maravilhas, o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Obrigado, Mara. Deus seja louvado, né? Esse Deus é o Deus de maravilhas mesmo, né? Obrigado, Getro, pela participação. Pois bem, amigos, estamos prontos para mais um estudo. Vamos hoje tratar da segunda parte de Daniel, capítulo 12. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, mas antes de abrir, nós vamos, como sempre do nosso costume, nós vamos orar, pedindo que Deus dirija o nosso estudo. Chegamos então ao momento em que nós veremos o reino de Cristo ser estabelecido. Então, o tema que hoje vamos estudar é o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Feche seus olhos então e juntos vamos orar. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para concluirmos o nosso estudo.
desse maravilhoso livro do profeta Daniel. E que nós possamos agora entender o que vai acontecer no futuro da humanidade. E que nós, seguros na palavra profética, façamos todo o preparo necessário para estarmos prontos para o glorioso dia da Tua volta a essa terra. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Ok, algumas semanas atrás, ou na semana passada, nós começamos a estudar um tema muito interessante em Daniel, capítulo 12, e vimos que esse capítulo trata dos eventos finais da história e do clímax para o estabelecimento do reino de Deus. Vocês estão lembrados que Daniel 12:1 fala sobre alguns eventos especiais. Lá diz que vai se levantar Miguel, o grande príncipe, e haverá um tempo de angústia. Então Daniel profetiza um tempo de angústia e ele diz mais, qual nunca houve desde que houve nação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então Daniel fala de um tempo de angústia que vai haver para o povo de Deus. E no verso 2, Daniel diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então o tema da ressurreição está presente também aqui em Daniel capítulo 12. Nós começamos a estudar esse diagrama profético e nós traçamos uma linha do tempo que nos levaria até o fechamento da porta da graça. Quando se fecha a porta da graça? Nós não sabemos a data, mas segundo o Apocalipse 15:8, é quando Jesus deixa o santuário, porque enquanto no santuário ele está intercedendo por nós, quando ele sai do santuário, terminou a graça. E antes que isso aconteça, e então em seguida teremos a volta de Cristo, nós estudamos sobre a chuva serôdia, o alto clamor, o decreto dominical e o selamento. Agora, uma vez que se fecha a porta da graça, quais serão os eventos que terão lugar antes que Jesus volte? Então, o primeiro evento que hoje vamos estudar relaciona-se com as 7 pragas. E eu queria convidar você para irmos para o livro de Apocalipse agora. Dê uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 15. Podemos ler o 16:1? Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Se você olhar para o capítulo 15, versículo 6, vai dizer que os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram da onde? Do santuário. Então esses anjos com as 7 taças, eles também saem do santuário, porque ninguém pode permanecer no santuário, porque o santuário se encheu de fumaça, diz o versículo 8, e ninguém podia permanecer nele até que se cumprissem os 7 flagelos. Apocalipse 15:8. Então os 7 anjos são ordenados a derramar as taças sobre a terra. E aqui então nós temos o início das 7 pragas. Perceba um detalhe, quando cair a primeira praga, este será o sinal visível para toda a humanidade que a porta da graça está fechada. Então, como nós saberemos que Jesus deixou o santuário? Quando virmos cair a primeira praga. E aqui em Apocalipse 16:2, diz qual é a primeira praga. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então a primeira praga do Apocalipse são úlceras malignas e perniciosas que é derramada sobre os portadores da marca da besta. Então quando cair esta primeira praga, nós sabemos que a porta da graça já está fechada. Esse será o sinal visível. Ana? Uma dúvida. Antes do fechamento da porta da graça, vai haver o derramado do Espírito Santo e haverá salvação de multidões, né? Ok. Muitas pessoas virão a Cristo. Muito. E daí, depois desse período das pragas, não mais haverá conversões. Não haverá mais conversões. Porque uma vez que a porta da graça se fechou,
Jesus saiu do santuário, não temos mais um mediador lá. Mas haverá consciência, por exemplo, quem teve acesso à palavra e não pôde se converter, querer se converter e não poder? Algo nesse sentido? Muitos vão tentar agora, mas agora a conversão é motivada não pelo amor de Cristo e por sua morte. A motivação é saber que agora as pragas estão caindo e o medo da consequência do pecado. Mas eles vão saber que eles tiveram chance. Claro, todos saberão. Porque antes que essa porta se feche, tem que se cumprir Mateus 24:14. Lembra de Mateus 24:14? Quando Jesus falou que o evangelho terá que ser pregado a todo mundo, então virá o fim. Então, a chuva serôdia vai capacitar os fiéis de Deus a pregar o evangelho em todo o mundo. Todos ouviram. E quando o último fez a sua decisão, ou por Cristo ou não, cerra-se a porta da graça. Então eles tiveram a chance, mas eles não quiseram. Agora que eles começam a ver as consequências de não ter escolhido a Cristo, eles vão querer, mas ele não pode mais passar para o outro lado, de perdido para salvo, porque agora a graça já deixou de atuar. Pastor, o Apocalipse 16:2 não deixa claro para a gente se essa úlcera maligna e perniciosa é literal ou é uma simbologia? Nós queremos ser literal, certo? Porque ele está dizendo de úlceras malignas e perniciosas. E quando você vai para a quinta praga, dá uma olhadinha na quinta praga. Quinto flagelo. Exatamente. Flagelo e praga é a mesma coisa. E Apocalipse 16:11, olha o que diz aí. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Quando cai a quinta praga, os homens estão sentindo consequências ainda da primeira. Então é por isso que a ideia aqui é de literalismo, porque eles estão sentindo a dor na pele. E eles vão blasfemar o Deus do céu por causa das dores que eles estão sofrendo. Demir? Pastor, então quem realmente, ao derramar a primeira taça, e essas úlceras que aparecerão nas pessoas, esses aí já são realmente aqueles perdidos. Certo. Aqueles que não tiverem nada serão salvos. Eles já boa saberão... a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Só que tem um detalhe. As pragas não são universais. Você vai entender melhor esse ponto daqui a pouco. Porque lembra que nós lemos em Daniel 12:1, que falou, haverá um tempo de angústia qual nunca houve? E esse tempo de angústia é justamente o que vai acontecer aqui agora. Porque nós vamos ter nesse momento um decreto de morte e após o decreto de morte um tempo de angústia, que a Bíblia chama angústia de Jacó. Vamos voltar para o capítulo 13 e eu vou responder a sua pergunta. Apocalipse 13, você se lembra que quando estudamos sobre o segundo poder de Apocalipse 13, identificado na profecia como os Estados Unidos, as pessoas não poderiam comprar e nem vender, senão quem tivesse a marca da besta? Esse é um decreto, mas o Apocalipse tem outro decreto. Olha o que diz o versículo 15, Apocalipse 13:15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda o quê? Fizessem ou matassem aqueles que não adoraram a besta. Então, além de não poder comprar e nem vender, há um decreto de morte aqui. E esse decreto de morte, ele está situado ao mesmo tempo que as pragas. Então, mais um detalhe. O terceiro evento será a angústia de Jacó, da qual falou Daniel 12:1 e Jeremias 30:8-9 vai falar dela. Vamos ler esse texto que vai nos ajudar? Jeremias capítulo 30, dê uma olhadinha na linguagem que o profeta usa para esse momento da história. Jeremias capítulo 30, versículo 5. Jeremias 30:5. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem
Tem dores de parto? Porque, pois, vejo a cada homem com a mão na cintura como a que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, se livra dela. O profeta Jeremias contemplou em visão o mesmo tempo de angústia que Daniel contemplou. E ele vai dizer que esse tempo de angústia é um tempo de angústia de Jacó, porque Jeremias vai usar aqui o personagem Jacó do livro de Gênesis. E quando você vai para Gênesis capítulo 30 também, você percebe quais os elementos que geraram angústia em Jacó. Você se lembra que Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão, Esaú? E agora ele descobriu que Esaú estava vindo com 400 homens para o matar. O que fez Jacó? Ele pegou a sua família e colocou lá no final, atrás dos animais, e mandou muitos presentes para Esaú, tentando aplacar a ira dele. E naquela noite, ele lutou com Deus, porque ele estava sendo ameaçado de morte, a sua família sofria insegurança, ele não sabia se Deus o havia perdoado o seu ato de haver roubado a primogenitura de Esaú, e ele temia por tudo isso. Por isso ele se angustiou. Agora, esses elementos da angústia de Jacó são aplicados nesse momento da história. O que é que vai angustiar o povo de Deus nesse instante? E veja, a angústia de Jacó é para o povo de Deus, não é para os ímpios, porque no final Deus vai livrá-los dela. Então, o que é que vai angustiar? Primeiro, a porta da graça se fechou, mas eu não sei se eu estou salvo. E por que eu não sei? Porque as pragas são locais. Se as pragas fossem universais, os justos não a recebem. Então eu saberia que todo mundo que recebeu é porque está perdido. Eu não recebi, então eu estou salvo. Só que as pragas são locais. Por exemplo, uma das pragas é derramada sobre os mares, e eles vão se transformar em sangue. Se esta praga fosse universal, 3/4 do planeta Terra viraria sangue. O que aconteceria nesse planeta? Acabaria o oxigênio e nós morreríamos em poucos dias. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta. A Bíblia pinta ou fala que quando Cristo voltar, as pessoas estarão aqui e elas vão se desesperar na volta dele. Uma das pragas é derramada sobre as águas potáveis, que se transformam em sangue. Se todas as águas potáveis do planeta se transformassem em sangue, a humanidade morreria com 3-4 dias. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta. Por isso elas são locais. E se são locais, haverá ímpios que não receberão certas pragas. E é por isso que o fato de você não ter praga não quer dizer que você esteja salvo. E é por isso que existe a angústia, porque você não sabe se você está salvo. Nesse momento, nós vamos pensar: confessei todos os meus pecados, assim como Jacó fez. Será que Deus me perdoou por ter errado com Esaú? Segundo, aonde está minha família? Meus filhos? Meus irmãos? Meus pais? Aonde eles estão nesse momento dramático da história? Então isso vai me preocupar. Terceiro, há um decreto de morte, autorizando matar quem não tem a marca da besta. E aqueles que não aceitaram a marca podem ser mortos a qualquer momento. São esses fatores que gerarão o que a Bíblia chama a angústia de Jacó. Até quando vai durar essa angústia? Até quando nós sabemos quem está salvo e quem está perdido finalmente. Então, esse momento é muito importante. Então, percebam, fechada a porta da graça, cairão 7 pragas. Elas não são universais. Então, haverá ímpio que não a recebeu. O fato de não ter recebido uma praga não quer dizer que você esteja salvo. E o bem-estar teu, da tua família e a paz com Deus é que vai gerar nos salvos uma angústia. Por isso Daniel está dizendo, um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ao você pensar na angústia que passou os servos de Deus na Idade Média, a angústia que foi para os discípulos nas perseguições dos primeiros séculos, você já pensou um tempo de angústia maior do que aquele?
será algo indescritível. E nós temos que nos preparar para isso. E como a gente se prepara? Se apegando a Deus e a sua palavra, para que nesse momento de prova, nós confiemos nas promessas divinas e elas estejam frescas em nossa mente. Promessas como a do Salmo 91, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Promessa como aquela que nós lemos dos jovens da fornalha, que certamente eles tinham no coração, dizendo que quando passares pelas águas eu serei contigo, pelo fogo ele não te queimará, nem chama arderá em ti. Será um momento dramático. Pastor Marcelo. Eu creio sim que algumas profecias, essa daí é uma delas que foi escrita e é considerada como, está na linha das profecias, que é considerada como profecias de dupla referência. E então segue, e aí como Esaú recebeu benevolentamente o seu irmão, então também a igreja vai sair fora também dessas pragas aí. Exatamente, é isso que vai acontecer. Nós vamos para o intervalo, já voltaremos e vamos dar sequência ao estudo de hoje. Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 2027 3030 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje estudando os eventos que vão ter lugar após o fechamento da Porta da Graça. Antes de darmos sequência, queria convidar o Jadismar e a sua esposa Ana Maria para que eles mandassem um alô aí todo especial para o pessoal de casa, né? Verdade, não podemos perder essa oportunidade, né? Deixar um abraço carinhoso para as minhas filhas, Mariana e Alice, que nós estamos com muita saudade. É a primeira vez que a gente sai juntos. Tantas semanas longe de casa, né? Sai junto, né? Mas nós já estamos chegando, né? E também eu queria agradecer aqui em público a Lília, né? Minha amiga que, através dela, nós podemos estar aqui e nós somos muito felizes por esta oportunidade. Ok, minha amiga. Pastor Jadismar? Também agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço também ao meu pastor Albertino Teixeira, ali um abraço à Igreja Batista Missionária de Pirapora, todos os irmãos, a mocidade. Eu queria, pastor, se o senhor me permitisse, aproveitar para falar 2 versículos da Palavra de Deus, que está em Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deixar essa palavra dizendo que todos nós precisamos de crer em Jesus. Você que está assistindo esse programa, não sei qual a denominação, não sei qual a sua religião, qual a sua fé, se você professa um credo ou não. Agora, este programa, queremos te dizer que o cunho dele é evangelístico e nós estamos aqui para fazer o ministério da integração. O nosso objetivo é integrar você a Cristo e que você possa conhecer a verdade de Cristo, que Cristo possa abençoar a sua vida e que você, mediante a fé em Cristo, possa ser salvo. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigado, pastor. Obrigado pela participação de vocês aqui, pelas contribuições. Terminamos o primeiro bloco e tínhamos uma pergunta aqui, não era? Vamos ver aqui então, por favor, a minha amiga Ana Lúcia. Pastor, eu vou voltar um pouquinho ali em Apocalipse 7. Apocalipse 7? Capítulo 7, é que fala a respeito dos 144 mil selados de Israel. Certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse Um pouco sobre eles? Vai ser só varões, judeus, ou representa a igreja como um todo? Ok. Eu queria entender. Os 144 mil é um tópico muito especial no Apocalipse. Ele aparece 2 vezes aí, né? No capítulo 7 e no capítulo 14. São os únicos 2 locais que eles aparecem. Quem são os 144 mil? Numa palavra simples, todos os salvos vivos, quando se fecha a porta da graça. Todos os salvos que estarão vivos nesse momento em que se fecha a porta da graça e vão passar por essa grande tribulação. Esse grupo de pessoas, que nós não sabemos quantas são, porque esse número ele é simbólico e não literal, eles se chamam 144 mil. Tanto é que se você olhar para o capítulo 7 de Apocalipse, aí onde você está, você vai ter, a partir do versículo 14, versículo 13, uma pergunta. Apocalipse 7, 13.
um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. São estes os que vêm da onde? Você entende que a angústia de Jacó é a grande tribulação? E que só vai passar por essa angústia quem estiver vivo quando a porta da graça se fechar? Então, esses salvos que estarão vivendo esse momento aqui, passando pela angústia de Jacó, eles se chamam 144 mil. Não é que são 144 mil pessoas, mas é um número simbólico. E como a gente detecta que é simbólico? Se você vai para o capítulo 14, você tem lá o Cordeiro em cima do Monte Sião, com 144 mil salvos. Bom, se os 144 mil é o número literal, o Monte Sião tem que ser literal e o Cordeiro tem que ser literal. Mas será que é isso que João está escrevendo? Não. 39 vezes no Apocalipse, Cristo é chamado de o Cordeiro. Então, o Monte Sião é uma expressão da cidade de Jerusalém, agora a Nova Jerusalém. E do Cordeiro é Cristo. Então, é Cristo na cidade com os salvos que passaram por essa grande tribulação. Ok? O que vai acontecer agora? O povo de Deus está vivendo um momento de tribulação e tem um decreto de morte. Mas sabe o que acontece? Esse decreto de morte finalmente não matará ninguém. E por que não matará ninguém? Porque após a porta da graça se fechar, os salvos não mais morrem. Eles não mais podem morrer. Em todo o período da história, quando Deus permitiu que algum santo dele morresse, como no caso da Idade Média, porque Deus tinha um propósito com essas mortes. E o cristianismo, por causa dos seus mártires, cresceu tanto que um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, chegou a escrever assim: o sangue dos mártires é semente. Ou seja, quanto mais mártires eram feitos, mais o cristianismo crescia. Então o diabo percebeu que ele estava com a estratégia errada, porque quanto mais ele matava, mais se convertiam. O que ele fez? Ele se insinuou dentro da igreja cristã. E ao invés de matar quem pregava a verdade, ele começou a pregar pseudos doutrinas, falsas doutrinas, e confundir a mente das pessoas. E se nesse momento, em que o caso já está decidido para salvação ou perdição, morresse um santo, seria uma vitória para o reino de Satanás, uma vez que aqui não há mais conversões. Então, para testemunho de quem esse santo vai morrer? Se todos os ímpios já estão condenados e eles não podem mais ser salvos. Então, é por isso que esse grupo não sofre o decreto. Mas quando termina essa angústia? É o que nós vamos ver. Ana? Outra dúvida. Tem mais ou menos um tempo aproximado que vai durar esse período do fechamento da graça até a segunda vinda de Cristo? Algumas pessoas leem o Apocalipse, onde tem um verso que diz assim: em um só dia sobrevirão todos os juízos sobre Babilônia. E eles acreditam que esse em um só dia seria um dia profético, que seria um ano. Então todos esses eventos durariam um ano. Mas eu vejo dificuldade em você relacionar esse verso com esse momento. Os juízos de Babilônia, nós cremos que eles já estão caindo, desde que o rio Eufrates já está se secando e desde que o vinho de Babilônia está sendo denunciado. Então, de fato, eu não sei dizer para você, e eu acho que não está na Bíblia revelado, quanto tempo vai durar esse momento até que Jesus volte. Mas a vida das pessoas continuará normalmente, né? Assim como Jesus falou, né? Estarão se casando, tendo filhos, seria assim? Mesmo nesse período de tanto sofrimento? Esta predição de Cristo é para aqui, ó, para antes que se feche a porta da graça. Porque agora que se fechou a porta da graça, as pragas começaram a cair. E como que alguém agora pode levar uma vida normal se ele está vendo as úlceras malignas tomando conta de todos os homens, as águas em sangue, o sol aquecendo-se, pedras caindo do céu, do peso de 1 talento, diz o Apocalipse, que é uma das pragas, 30, 40 quilos. Então o mundo vai estar envolvido em vários eventos sobrenaturais. Catástrofes, né? Catástrofes. Se você olhar para Apocalipse capítulo 6, dá uma olhadinha em Apocalipse capítulo 6,
falando desse momento extraordinário. Olha o versículo 14. E agora Apocalipse 6, 14 em diante, já está descrevendo os momentos que antecederão o quê? O quarto evento aqui, que nós chamamos o livramento dos salvos. Olha o que diz Apocalipse 6, 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui está a reação dos ímpios. O mundo está em convulsão. O céu vai se enrolar como um pergaminho, e eles vão preferir a morte do que encarar o Cristo que volta nas nuvens dos céus. E por que o desespero deles é tão grande? Porque esse que volta nas nuvens dos céus não é um desconhecido. Eles sabem de quem se trata. Eles vão se lembrar de todas as vezes que o Espírito Santo, antes que se fechasse a porta da graça, apelou aos corações. Eles vão se lembrar de todos os sermões que eles ouviram nas igrejas, de todos os apelos pessoais e de todas as oportunidades que eles ignoraram. Só que agora é tarde demais. E é por isso que eles se desesperam. E é preferível que as montanhas nos cubram e nos matem do que contemplar a face de Cristo que volta em glória e majestade. E o que acontece no momento em que Jesus está voltando? Vai para Tessalonicenses, olha o que diz Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos quem? Quem é que está dormindo? Os mortos. Você está entendendo que ninguém vai para o céu na frente de ninguém? Os vivos, está dizendo Paulo, eles não vão preceder os que dormem. Agora Paulo continua: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor aonde? Cristo não pisa nessa terra. Quando Ele voltar pela segunda vez, Ele ficará nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os salvos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Nós nos uniremos num grupo só de salvos e nós seremos levados ao encontro de Cristo nas nuvens. E Paulo termina: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Demi? Nesses versos aqui, cai por terra a doutrina de que tem vida após a morte. Cai por terra. E que quem morre também já vai direto para o céu. Cai por terra. Todos estão esperando o dia da ressurreição. Sim, minha amiga? O senhor disse aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que morreram e que não estavam em Cristo? Que não são de Cristo? Que não são de Cristo. Olha Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem quanto tempo? Então aqui, em Apocalipse 20, está a prisão de Satanás por 1000 anos. Quando começa essa prisão? No exato momento da volta de Cristo. Quando Jesus volta, Satanás é aprisionado. Como que Satanás é aprisionado? Segundo o Apocalipse, por um anjo com uma corrente. Mas essa prisão de Satanás, ela é circunstancial. Por que ela é circunstancial?
porque os salvos vão para os céus com Cristo. Os mortos, os ímpios, continuam mortos. Quem tem Satanás para tentar? Ninguém. Ou seja, ele vai estar de mãos e pés atados, porque não tem o que fazer. Ô pastor, será só Satanás ou seus demônios? Todos os anjos dele. Com ele? Ele e seus anjos. Por 1000 anos. Não sei se talvez eu não tenha prestado atenção, mas os vivos salvos em Cristo vão com Cristo. E os que estão vivos que não estão salvos? Aí, segundo Tessalonicenses, os ímpios na volta de Cristo. Os ímpios, exato. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Segundo Tessalonicenses 2, 8. Então será de fato revelado o iníquo. O iníquo aqui é o que comete iniquidade. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando morrerão os ímpios? No momento em que Jesus volta. Quando ele volta, os ímpios que estão vivos morrerão com o fulgor da presença dele. Os salvos que estão vivos são transformados. Os salvos que estão mortos ressuscitam transformados. E os ímpios que estão mortos continuam mortos, até que se passem 1000 anos. Passados os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. E Satanás vai reuni-los para a última batalha da história humana, chamada de o Grande Armagedon. Eu vou ler esse texto depois do pastor Marcelo. Pastor, olha só, eu queria que o pastor me explicasse, que parece que está havendo um equívoco. Pelo que o pastor falou, ele vai ficar aqui, não é, Satanás? Nessa terra. Vai ficar aqui nessa terra. O Apocalipse capítulo 20, versículo 3 diz assim: lançou no abismo. Pelo que parece aqui, a terra não é abismo. Eu vou continuar, depois o pastor me dá a explicação. O qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Quer dizer, tem nação aqui. Eu estou falando para o pastor depois me explicar. Né? Parece que tem gente aqui na terra ainda. Até que os 1000 anos se completassem. Tem gente aqui. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Solto do abismo para vir para a terra. Dá uma palavra aí. Ok. O abismo, nesse caso, é a própria terra, que vai estar caótica e vai voltar a ser como era, pelo menos comparando assim, antes que Deus moldasse a terra para se tornar habitável. Lembra de Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não havia nada criado. Agora, com a volta de Cristo, todas as obras humanas serão destruídas e voltará a ser caótica. E a expressão abismo é uma expressão aplicada à terra desolada. Jeremias teve essa visão. Olhei a terra, e ela sem forma e vazia. Olhei para os montes, e não haviam mais animais. Não havia mais pasto, não havia mais nada. Satanás vai estar preso com os anjos só. Se você disser que há gente aqui, mas Paulo não disse que o iníquo morre quando Jesus vem pelo sopro da sua boca? Então quem é que está com Satanás? Apenas os seus demônios. Agora, passados os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. E agora ele vai sair a reunir esses ímpios para tentar atacar a cidade santa que desceu do céu. Vamos voltar para Apocalipse 20, você lê um pouco aí, e olha agora o versículo 7. 7. Quando, pois, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que ele foi solto? Porque o ímpio ressuscitou. Agora ele tem gente para tentar. Depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos. O ímpio ressuscita. Ele agora tem gente para tentar. Agora o verso 8. E ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Agora lembra da expressão que você perguntou um dia aqui? Gog e Magog? Gog e Magog. Então esta expressão Gog e Magog é uma expressão aplicada a todos os perdidos de todas as eras. E aí o texto continua dizendo de que a fim de reuni-las para a peleja, e o número destes é como o quê? A areia do mar. O número de ímpios será incontável. Agora continua o Apocalipse.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora vem o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aqui terminou o mal, para todo sempre. E com os ímpios destruídos, Satanás e seus anjos, a besta e o falso profeta, o mesmo fogo que destrói o mal, purifica a terra. E quando termina o capítulo 20 e chega o 21, João começa dizendo: vi novo céu e nova terra. Por que é uma nova terra? Porque o fogo purificou essa terra. E aqui, essa mesma terra, depois de 1000 anos nos céus, esta terra será a eterna morada dos salvos. E nós vamos viver aqui nessa terra aqui? Por toda a eternidade. Esta mesma terra. 1000 anos no céu. E depois, quando voltarmos para a terra, por toda a eternidade nessa terra, renovada pelo fogo. Sim, pastor, Luciano? Subtende-se aqui, então, que os ímpios, quando eles ressuscitarem, eles vão viver como? Porque quando Cristo vier, a terra vai voltar a ficar desolada. Não é isso? Ela vai ficar inabitável, vamos dizer assim. Então, aí, no momento que os ímpios ressuscitam, eles vão viver de quê? Quê? O que é que eles vão fazer? Come o quê se a terra está uma desolação total? Ok. Não será já um milagre a ressurreição? Sim. Então, se Deus o ressuscitará, ele não pode morrer de fome até que o evento finalmente se consume. Se já Deus fez um milagre de recompor a matéria do ímpio, todo o corpo. Então, se Deus faz esse milagre, eu não sei quantos dias vão durar. O certo é que Satanás vai tentar convencer essa multidão de que, pela força, eles podem derrotar a cidade santa que desceu do céu. Mara? Então, a terra vai virar céu? Não. Porque, vem cá, e a cidade santa? Ela está no céu. E a nossa eternidade, a nossa salvação? Totalmente, é eternidade. Como é que vai ser? Vai ser no céu? Eu fiquei confusa. Ou vai ser na terra? Quando Cristo voltar, os salvos serão levados para o céu, aonde está a cidade santa. Onde Jesus disse... A salvação. Começa aí. Sempre. Começa aí. Para sempre. Para sempre. No céu. Começa na volta de Jesus a eternidade. Só que nós passaremos 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, a cidade santa vem para esta terra. Ou seja, a terra vira céu. Podemos dizer isso, se você quiser. O certo é que a eternidade será passada pastor, aqui. Que no final de tudo eu quero morar no céu. Esse negócio que a terra vai, entendeu? Céu é céu. E você vai morar no céu. É isso. Certo, você vai morar no céu. E nós viveremos no céu por 1000 anos. Simples. E o céu continuará a ser essa terra, porque o céu, na nossa imaginação, é o paraíso, é o lugar perfeito. E o lugar será perfeito porque Jesus estará conosco. Ruas de ouro, né? É a cidade. Diamante, a porta de assim de é a pérola, cidade santa. No céu. Você está descrevendo uma cidade santa. Sim. Que hoje está no céu e que virá para a terra. Então eu não vou frustrar a minha expectativa não frustre seus planos. Certo? Sim. Só não fica claro se as condições climáticas do planeta vai ser a mesma, né? Isso não fica claro. Tá? A gente não tem como saber isso. A ideia nossa é que as condições climáticas, se ele vai criar um novo céu e uma nova terra, o nosso parâmetro é o Gênesis. É quando Deus criou o mundo como no Gênesis. Então, se você perceber o paralelo que a Bíblia faz, e eu vou falar na última vez do quiasma, no capítulo 1, Deus cria. No Apocalipse 22, Deus recria. No capítulo 2, você tem o quê? Também parte da criação. No capítulo 21, também a recriação. Mas no capítulo 3, vem a queda, o pecado. E em Apocalipse 20, a solução do pecado.
Você percebe que a Bíblia começa e termina com o fim da história do pecado? 6.000 anos terminaram. Pecado e pecadores não existem mais. Há uma só nota no céu, uma nota de alegria, porque os salvos estarão com Cristo. E eu pergunto, as verdades gloriosas dessa palavra estão patentes para mim e para você. Nós podemos receber tudo isso. Só há uma condição. Você tem que crer em Cristo como seu Salvador. E a sua vida tem que estar entregue a Ele. Se você abrir a porta do seu coração, Ele virá. Ele fará todas as mudanças necessárias. Porque o reino te pertence por direito. Porque o seu irmão mais velho morreu para te dar esse direito. E Ele é o nosso Salvador. Se o nosso caso estiver nas mãos dEle, a vida eterna será certa. Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Verei tudo que um dia eu vi, contos que sempre li, eu verei. Verei tudo que um dia fiz, laços que não desfiz, eu verei. Verei tudo que sei e tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou o prazer de crer sem ver. Verei gente que me feriu e não me acudiu quando chorei. Verei quem sepultei, gente pra quem cantei, eu verei. Verei tudo que sei e tudo que não sonhei conhecer. De quem não me negou o prazer de crer. Verei tudo que sei e tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou de crer sem ver.
Sim, um dia nós veremos. Nossos olhos hão de ver o Redentor vindo sobre as nuvens dos céus. E a última pergunta desta temporada que eu queria fazer para você é: quem verá o Rei? Quem poderá ir para a eternidade com Ele? Deixemos que o Apocalipse responda. E o último verso que eu quero ler para vocês é Apocalipse capítulo 21, verso 27. E quando o Apocalipse fala da cidade santa, a Nova Jerusalém, para onde todos os filhos de Deus serão conduzidos, o Apocalipse diz: nela, na cidade santa, nunca penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Moisés falou desse livro em Êxodo 32, quando ele intercedeu pelo povo em pecado e disse para Deus: perdoa o pecado do povo, ou então o Senhor me risca do livro que o Senhor escreveu. Paulo falou desse livro em Filipenses 4:3, quando ele diz que os seus colaboradores na pregação do Evangelho tinham seus nomes no livro dos céus. O próprio Cristo falou desse livro quando em Lucas, após os discípulos voltarem de uma missão, e eles felizes porque eles haviam curado pessoas, expelido demônios, a resposta de Cristo foi: mais bem-aventurados sois, por terdes o vosso nome escrito no livro da vida. Como meu nome vai parar lá? Quando eu aceito a Cristo como Salvador e sou batizado. E nós temos uma surpresa para vocês agora. Nosso amigo Luiz e a Ana Lúcia, eu quero convidá-los aqui. Eles sentiram um desejo de aqui serem batizados. Por isso, nós ficamos muito felizes com a decisão de vocês. E hoje, vocês serão batizados como Jesus o foi, por imersão, para perdão de todos os vossos pecados, para o nascimento, para uma nova vida no reino de Deus. E eu quero convidar todos vocês a nos seguirem. Nós agora vamos para a piscina do Cevisa e lá nós vamos ter o batismo desse casal tão especial. Por favor. Alegria nossa, né? Sim. É esse momento todo especial, é um momento único na nossa vida, quando nós nascemos no reino de Deus. Louvado seja Deus, Joana, pela decisão que você tomou. Hoje os seus pecados serão perdoados e a partir de agora será uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. E é por isso que, como ministro do Evangelho, em conformidade com a ordem de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu amigo, que alegria para nós podemos ver a sua decisão, né? Há algum tempo eu tenho estudado a palavra de Deus, conhecer a Cristo Jesus, senti desejo no coração de ser batizado aqui, nós louvamos a Deus por isso. Hoje os seus pecados todos serão perdoados, porque há poder no ser humano. Jesus declarou que aquele que crê e for batizado, ele será salvo. E é por isso, em conformidade com a ordem do Mestre, e como ministro do Evangelho,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus e Pai, amém, que Tu possas abençoar cada decisão que aqui foi tomada. Mesmo, e que em breve muitos outros possam dar o mesmo passo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Amém.